Olá, Ancestral, seja bem-vindo ao canal Ancestral. Eu sou Rodrigo Otafim e seja bem-vindo. Bom, continuando sobre a nossa série Os Deuses Egípcios, hoje eu vou falar para vocês sobre Amit. Quem foi Amit? Amit era uma deusa e ela foi conhecida como a devoradora de almas. Uma deusa com cabeça de crocodilo, dorso de leopardo e parte traseira de hipopótamo. Ela sentou-se abaixo da balança da justiça, no salão da verdade, na vida após a morte, e devorava os corações das almas daqueles que não eram justificados perante Osíris. Bom, se você gostou, então acompanha comigo. Falando sobre as funções da Amit, Amit, devoradora dos mortos, também foi traduzido como Amut ou Ahemait. Ela era uma divindade animal mista, na religião egípcia antiga, como um corpo com parte de leão, de hipopótamo e de crocodilo. Os três, para vocês terem uma ideia, eram os animais que comiam gente, eram animais que comiam seres humanos. E com isso, os egípcios atribuíram a esse simbolismo, lembrando que no Egito se tem um simbolismo, então é importante a gente pensar que toda essa representação tem um símbolo e um porquê. Tá? Mas não vou me delongar nisso não, por enquanto. Então ela foi uma divindade funerária. Os seus títulos incluíam como devoradora dos mortos, comedora de coração, a grande da morte. E Amit, ela vivia perto da balança da justiça, no Duat, que era o submundo egípcio. E no salão das duas verdades também, onde Anubis pesava o coração de uma pessoa contra a pena de Maat, a pluma. E a deusa da verdade, que era representada ali como uma pena de avestruz, a pena era frequentemente retratada no cocar, por exemplo, de Maat. E se o coração do falecido fosse julgado não puro, Amit iria devorá-lo. E a pessoa que estava sendo julgada não tinha mais permissão para continuar sua jornada em direção a Osíris e, consequentemente, à imortalidade. Depois que Amit engoliu o coração, acreditava-se que a alma ficava ainda inquieta para sempre, e isso foi chamado de morrer uma segunda vez. E Amit também costumava ficar perto do Lago do Fogo, que foi onde eu comentei no vídeo anterior sobre Amhe, o mesmo Lago do Fogo ali. Em algumas tradições, os corações dos indignos eram lançados ao Lago do Fogo, para serem destruídos. E alguns estudiosos acreditam que Amit e o Lago de Fogo representam o mesmo conceito de destruição. E Amit, ela não era adorada, e além disso, ela era uma personificação, ela personificava tudo o que os egípcios temiam, e ameaçando prendê-los à inquietação eterna se não seguissem os princípios de Maat. Se a gente fosse traduzir hoje Amit num conceito moderno, ela seria o conceito que muitos têm hoje de morrer e ir para o inferno. Seria mais ou menos esse conceito, para vocês entenderem. Falando sobre a genealogia divina e os sincretismos, Amit, ela foi criada por Anubis para ajudá-lo na sala da verdade, para punir aqueles que o coração fosse mais pesado do que a pluma de Maat. Okay? Sobre os lugares de culto, ela não tinha um lugar de culto, devido a Amit ela presidia durante o julgamento na sala da verdade, e ela era mais temida do que venerada. E a deusa Amit, ela não gostava de um culto formal, mesmo que o nome dela começasse com o determinante Nether, que vou pôr o símbolo para vocês entenderem, que alguns traduzem como machado, que é o símbolo para uma divindade, um deus ou uma deusa, tá? E ela foi escrita com esse determinante no nome dela, mas nem por isso ela foi adorada. E o seu nome se refere à sua função no julgamento dos mortos, onde, por exemplo, no livro dos mortos, ela comia o coração dos falecidos que não passavam pela confissão negativa de culpa. E as almas comidas dessas pessoas ditas injustificadas, elas não existiam mais devido à destruição do corpo. Em todos os túmulos reais, na vinheta do livro dos mortos, por exemplo, no versículo 125, que ilustra as balanças, está faltando
E associado a isso, não há imagens de Amit, por exemplo, como uma comedora de cadáveres. Os motivos podem ser vistos como uma autoimagem do rei, né, do faraó, que carrega o símbolo do princípio do companheiro. E, portanto, os reis em seus túmulos, eles adaptaram o conteúdo dos textos ao princípio de Maat, né, em particular no sentido de que o rei não precisava fazer uma confissão negativa de culpa. Em contraste com os livros dos mortos 125, né, nas representações dos túmulos reais, a sequência da justificação do rei era omitida e os juízes dos mortos geralmente absolviam de má conduta pessoal com base no princípio de Maat. Ou seja, os faraós usavam ali de artifícios, né, para não serem punidos por Maat, né? Então eles tinham ali o poder, que a gente fala do papel, né? Então o jeito que era dito era executado, né? Falando sobre os períodos de tempos atestados, a representação mais comum está na cena, né, do papiro de Unefer, que foi de cerca do ano de 1300 a.C. Falando sobre a iconografia, né, como ela é muito conhecida e bem única, né, no seu símbolo, na sua simbologia, Amit, no túmulo, por exemplo, de Hut Enham, no túmulo de Siamun também, no caixão, está escrito assim, comedora de mortos. Né? Provavelmente a representação mais conhecida da deusa é uma ilustração do livro dos mortos, né, no versículo 125, que fala justamente sobre o julgamento dos mortos, onde ela pode ser vista, né, como um animal híbrido, com cabeça de crocodilo, a parte da frente de leão e a parte traseira de hipopótamo, né? E lá se espera, né, lá ela se espera ao lado da balança, né, na sala da verdade, onde o coração do falecido era pesado contra a pena de Maat. Falando sobre o nome e a ortografia, né? Amit, ela tinha algumas variações, como eu comentei durante aqui o vídeo para vocês, que era Amit, Amut, Amit e Ametmut. Tá? Eu vou pôr aqui para vocês as formas da escrita do nome dela. Tá? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar hoje para vocês sobre Amit. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais. Né? Se vocês gostaram, comentem aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? Use a hashtag canal ancestral, isso ajuda bastante, marque a gente se vocês forem postar, né? Divulguem aí para seus grupos de WhatsApp, isso ajuda bastante na divulgação, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.